Olá, gente, tudo bem? Vamos hoje calcular uma fórmula muito importante na geometria euclidiana que fala sobre a área de um triângulo em função dos dois lados e do seno do ângulo compreendido, tá? Entre eles. Então, eu tenho aqui duas situações distintas, onde na primeira eu tenho um triângulo acutângulo, tá? Três ângulos agudos, de lados Azinho, Bzinho, Czinho e altura H. Já desse lado aqui eu tenho um triângulo obtusângulo, o ângulo aqui obtuso, ABC, também de ladinhos Azinho, Bzinho, Czinho e altura H. Bem, quero encontrar, portanto, uma forma de calcular a área desse triângulo, tendo em vista o ângulo aqui assinalado, ó, e os dois lados que compreendem esse ângulo, tá bom? Então, a primeira coisa a se fazer é lembrar, né, que a área de um triângulo qualquer, portanto, para esse triângulo ABC, a área dele é dada por 1/2 da base vezes a altura. Essa é uma fórmula bastante conhecida. Para qualquer triângulo, você multiplica base vezes altura e divide por 2, você estará calculando a área do triângulo, tá? No caso aqui, ó, a base é esse comprimento, de A até C, e a altura é esse outro, de B até D. Porém, no triângulo ABD, nós podemos calcular essa altura. Como? Reparem que esse triângulo aqui é retângulo, tá? Triângulo ABD, e tem hipotenusa Czinho e altura H. Na verdade, é o cateto oposto. Então, eu posso aplicar um seno, tá? E como eu estou falando do ângulo A, seno de A. Então, o seno do ângulo A é cateto oposto, H, dividido pela hipotenusa, ok? Como aqui, ó, na minha fórmula eu tenho a altura, e aqui também, eu vou isolar a altura nessa minha igualdade. Então, multiplicando, né, os meios pelos extremos, eu tenho que H é Czinho, que multiplica o seno do ângulo A. Portanto, substituindo agora no lugar desse H, a expressão que eu encontrei, essa igualdade, esse resultado, eu fico que a área do triângulo ABC nada mais é do que, vamos, né, mostrar aqui direitinho, do que 1/2 de B vezes C, seno do ângulo A, ok? Então, esta aqui é a fórmula que você tem, tá? Para calcular a área desse triângulo, dados dois lados e o ângulo compreendido entre eles. No caso, você vai trabalhar com o seno desse ângulo. Tudo bem. Agora eu vou para essa situação, onde eu tenho aqui um triângulo obtusângulo, né? Esse ângulo aqui é obtuso. Então, da mesma forma, nós sabemos que a área de um triângulo, no caso ABC, é dado por 1/2 da base vezes a altura. Mas eu vou calcular a altura desse triângulo olhando para cá, ó, para esse triângulo aqui formado com os lados, né, AB, BD e essa altura aqui. Então, no triângulo, né, ABD, nós temos que o ângulo que eu vou utilizar para calcular o seno é esse ângulo aqui, ó, tá? Esse ângulo. Mas reparem que esse ângulo aqui é o ângulo A, aliás, é 180 graus menos o ângulo A, né? Então, esse ângulo aqui é 180 graus menos a medida do ângulo A. Então, no caso, nós temos que o seno de 180 menos A é igual ao cateto oposto, H, dividido pela hipotenusa, né? Posso multiplicar também os meios pelos extremos e encontrar que H é o lado Czinho, que multiplica tudo isso aqui. O seno de 180 menos a medida do ângulo A, ok? Substituindo lá na fórmula, nós temos que, portanto,
a área do triângulo ABC é dada por, reparem, 1/2 de B vezes H, que é C, seno de 180 menos a medida do ângulo A. Porém, nós sabemos calcular o seno da diferença de dois arcos, né? O que a gente faz? A gente diz que isto tudo é igual a 1/2 vezes B vezes C. E o seno de 180 menos A nada mais é do que o seno de 180 vezes cosseno de A menos seno de A vezes o cosseno de 180 graus. Ok? Agora, percebam que o seno de 180 é 0. Então, tudo isso aqui desapareceu. Já o cosseno de 180 é menos 1. Então, menos vezes menos vai te dar mais. E 1 vezes seno de A, seno de A. Então, aqui está a fórmula para calcular essa área quando o triângulo for obtusângulo. Percebam que é a mesma fórmula. Nós chegamos no mesmo resultado, tá bom? Então, significa dizer que, independente do triângulo ser obtusângulo ou acutângulo, nós temos a mesma fórmula para calcular a área desses triângulos, tá certo? Mas precisamos dos dois lados e do ângulo formado por eles. Agora, nós vamos utilizar uma aplicação para essa fórmula. Aguardem o próximo vídeo e até já já.